Olá! Hoje vamos falar sobre Gênesis capítulo 3. Sabe, poucos textos são tão centrais para a gente entender a condição humana. É que é ali que a gente encontra não só a explicação para a origem das nossas lutas, mas olha que interessante, o primeiro vislumbre de uma promessa de redenção. Então, bora mergulhar nessa história. A grande pergunta que esse capítulo responde é: como é que tudo deu errado? Pensa bem, a gente sai de uma criação perfeita descrita lá nos dois primeiros capítulos e, de repente, estamos num mundo de conflito, de vergonha, de sofrimento. É exatamente aqui que o drama humano começa para valer. Para a gente entender bem essa história, vamos seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver como era o mundo em harmonia. Depois, a gente analisa a pergunta que mudou tudo. Aí vem as consequências, a promessa que surge no meio do caos e, por fim, o que essa história toda significa. Ok, vamos começar do começo. Para entender a queda, a gente precisa primeiro lembrar como era o paraíso. Antes de tudo o que acontece no capítulo 3, o cenário era de paz e de ordem perfeitas. Tenta imaginar um mundo de total integridade, onde a relação com Deus, com a natureza, era de pura harmonia. Não existia medo, nem vergonha, nem culpa. Era esse o cenário que Gênesis apresenta. Mas, como a gente sabe, essa paz estava com os dias contados. E é aqui que a coisa muda de figura. Chega o ponto de virada. Entra em cena uma personagem nova, a Serpente. E com ela, uma tentação muito, mas muito sutil, que vai começar a desfazer toda aquela harmonia. Olha só que detalhe fascinante do texto original em hebraico. A palavra para astúcia da serpente, que é arum, tem um som quase idêntico à palavra para nudez, que descrevia Adão e Eva. É um jogo de palavras simplesmente genial. Ele conecta a esperteza do tentador diretamente com a vulnerabilidade do ser humano. É incrível, não é? E a primeira arma da serpente, veja bem, não é uma ordem, é uma pergunta. Uma pergunta feita para fazer uma única coisa: plantar a semente da dúvida. Ela não ataca a ordem de Deus de frente. Não, ela ataca o caráter de Deus, as intenções por trás da ordem. A estratégia é muito clara, né? Dá para ver em 4 passos. Primeiro, questionar o caráter de Deus. Será que ele é bom mesmo? Segundo, distorcer a palavra dele. Terceiro, negar as consequências, tipo, não vai dar em nada. E por último, o golpe final. Apelar para o orgulho, para aquele desejo de ser como Deus. E olha só a distorção acontecendo na prática. Compara o que Deus disse com o que Eva respondeu. Ela acrescenta "nem toquem nela". Essas palavras não estão na ordem original. É uma adição pequena, mas que revela tudo. A dúvida já tinha criado raiz ali, fazendo a ordem de Deus parecer mais restritiva, mais pesada do que realmente era. E então, eles comem. E o resultado? É imediato. Aquela promessa de ser como Deus, pura mentira. Em vez de sabedoria, o que eles ganham é a consciência dolorosa da própria fragilidade, da separação. A primeira reação é instintiva, tentar se cobrir, um símbolo perfeito do que estava acontecendo por dentro. Agora a história avança. O que vem a seguir é o confronto direto com Deus. E as consequências daquela escolha começam a se espalhar, afetando absolutamente tudo. Quando Deus se aproxima, aquela harmonia toda vira medo. Eles se escondem. E quando são confrontados, em vez de arrependimento, o que começa? O famoso jogo de empurra. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, ninguém assume a responsabilidade. Um padrão que, vamos combinar, a gente conhece muito bem até hoje. E aí vem o juízo de Deus. Para a serpente, uma maldição que simboliza humilhação e derrota total. Para a mulher, dor e conflito em 2 áreas centrais da vida, a maternidade e o casamento. E para o homem, o trabalho, que antes era prazeroso, vira um fardo, e a própria terra vai resistir a ele, culminando na morte física. Mas a história não acaba aqui, no julgamento. Bem no meio dessa cena de ruína, de consequências terríveis, acontece algo totalmente inesperado. Uma pequena semente de esperança é plantada. E presta atenção nisso. Antes mesmo de pronunciar o juízo sobre o homem e a mulher, Deus se vira para a serpente. E é nas palavras que ele dirige ao tentador que está escondida a primeira promessa de redenção de toda a Bíblia. O ponto central é esse versículo aí. Deus declara uma guerra, um conflito que não vai parar entre a descendência da serpente e a da mulher. Só que não vai ser um empate. O descendente da mulher vai ser ferido, sim, no calcanhar, mas ele vai dar o golpe final, o golpe mortal, vai esmagar a cabeça da serpente.
Esse versículo é tão, mas tão importante que ele ganhou um nome especial, o proto-evangelho. Vem do grego e quer dizer primeiro evangelho, a primeira boa notícia. É a promessa inicial de que, da própria humanidade caída, viria alguém para desfazer o que foi feito, a primeira luz de esperança. E a graça de Deus não para na promessa. Ele olha para aquelas folhas de figueira frágeis com que o casal tentou se cobrir e as substitui por roupas de pele. É um ato de provisão, de cuidado. Mesmo ao expulsá-los do Éden, Deus não os abandona à própria sorte. E para a gente fechar, como é que esse capítulo se torna a base para tudo que a gente lê a seguir na Bíblia? É que ele estabelece o conflito central e a promessa que vão mover toda a narrativa. E essa linha do tempo é sensacional para vermos como essa promessa se desenrola. A sementinha plantada em Gênesis 3 atravessa toda a Bíblia. Lá em Romanos, Paulo explica o contraste entre Adão e Cristo. Em Hebreus, vemos a derrota da morte. E, finalmente, em Apocalipse, a antiga serpente é vencida para sempre. É uma única história, que começa aqui. E assim a gente termina com essa reflexão. Gênesis 3 não é apenas a história de como tudo deu errado. É, ao mesmo tempo, a história de como a solução foi prometida desde o início. É o diagnóstico do problema humano e, simultaneamente, a primeira prescrição da cura.